Olá, amigos. Aqui é a vereadora Glaucia Berenice e é um prazer tê-los novamente no programa Desafios de Sempre. Cada semana trazemos um tema relevante. E na próxima semana, dia 6 de agosto, é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Minha mãe foi professora e eu tenho uma grande admiração pelos professores, uma gratidão para todos aqueles que me formaram. Mas, além da admiração, também tenho uma grande preocupação com relação aos dias que temos vivido. Muitos professores vivem situações de insegurança, de ameaça, de vandalismo, até de violência. E nós temos preocupado, e nesse dia de valorização do professor, precisamos de conversar sobre, aliás, os profissionais da educação. Precisamos de conversar sobre este assunto e eu trouxe para a nossa conversa de hoje um dos procuradores da República que tem sido uma voz muito atuante na defesa da educação, da valorização da educação, Dr. Guilherme Shelby, que trabalha, é um procurador regional, trabalha em Brasília, mas tem trabalhado e falado nos 4 cantos desse Brasil sobre restabelecer a ordem nas escolas, como trazer de volta a segurança no meio escolar. O Dr. Guilherme Shelby tem um projeto muito especial que nós estamos tentando implantar aqui em Ribeirão Preto, chama-se Escola Protegida. Então eu gostaria muito, Dr. Guilherme, que o senhor pudesse já dar as suas boas-vindas e falar um pouco hoje, né? Eu sei que o senhor foi cotado para ser ministro da Educação muitas vezes por conta da sua história em defesa da educação no Brasil. E eu queria que o senhor pudesse nos colocar um pouco sobre esse projeto e como que a gente pode mudar a realidade da educação nas cidades do Brasil, não pensando somente uma mudança no poder central, na federação, mas também aqui onde a gente vive, nos municípios. Mais uma vez, obrigado e passo a palavra ao senhor. Olá, Glaucia, é um prazer estar aqui com você. Parabenizo você pelas sempre tão interessantes e vibrantes abordagens sobre infância, família, educação. E é uma honra estar aqui com você. E eu queria também saudar aqui todos que estão nos assistindo e dizer que a escola, a educação, é um dos principais ambientes de transformação, de estrutura da sociedade, porque não é só transformar, não. O que é bom tem que ser mantido. Um dos problemas da nossa fala é que parece que tudo está errado, né? Não está, não, não é assim não. Não é assim não. Tem muita coisa boa que tem que ser mantida. Se você mudar, piora. Então a gente tem que ter uma noção de melhorar o que está ruim, ou pode ser aprimorado, e manter aquilo que está bem. Então essa é a visão que nós precisamos refletir e implantar. E a educação tem muitas coisas extraordinárias. O professor brasileiro, o gestor brasileiro da educação, sua criatividade, sua dedicação, sua coragem. A gente vê exemplos cotidianos disso. Professores, professoras, diretores de escola, diretoras de escola, que fazem a diferença. Mas há um problema estrutural. O problema estrutural hoje, na educação brasileira, é que o ambiente escolar não contempla o respeito às leis vigentes no país. Olha que coisa interessante, a sala de aula é regida pelas regras que cada professor estabelecer. E isso não é correto, porque a democracia, a cidadania, se baseia em leis que todos devem respeitar. Juízes devem respeitar, policiais, médicos, procuradores e professores também. O Código Civil é para todo mundo. O Estatuto da Criança é para todo mundo. O Código Penal, gente, protege todo cidadão, todo indivíduo. Então, por que o ambiente escolar não obedece, não respeita as leis? O primeiro fator e decisivo fator
é que na formação do professor brasileiro, na formação do gestor brasileiro da educação, ele não teve mínima formação sobre as leis que regem o magistério, as leis que regem a infância. Então, é como se a educação não considerasse o conhecer as leis, eu digo, a formação do educador, a educação nesse sentido, né? A formação do educador brasileiro não considera relevante conhecer as leis, veja, que regem o magistério, a infância e a família. Então, esse é um fator decisivo. Portanto, é urgente restaurar para o professor e gestor brasileiro o conhecimento de leis básicas, e que são muito boas, por sinal, que uma vez que esse gestor ou professor conheça essas leis, a segurança vai naturalmente se instalar ou ser fortalecida nas escolas brasileiras. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Artigo 249, Estatuto da Criança e Adolescente. Então, esse artigo 249, ele é um artigo forte nas mãos da sociedade para exigir dos pais o cumprimento dos seus deveres. Todos nós sabemos que, infelizmente, algumas famílias, elas não cumprem seu dever. E isso aqui por vários fatores, é verdade. Mas muitas vezes não cumprem por negligência mesmo. Então, nesses casos específicos de negligência da família, o artigo 249 diz o seguinte: descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar. Ou seja, não ser bom pai, não cumprir os deveres de pai. E qual que é a punição legal? Multa. Então, imagine um professor sabendo desse artigo e lidando com uma família. A gente sabe que a maioria das famílias cuidam bem dos filhos, tentam cuidar dos filhos bem. Então, o professor sabendo disso e diante de uma família negligente, ele vai agir com muito mais segurança e encaminhar os casos, quando necessário, para o sistema de justiça. Tudo vai mudar quando o professor conhecer as leis e respeitar as leis na escola. Doutor Guilherme, fundamental o que o senhor colocou. A formação do professor, ela está, vamos dizer, incompleta. Porque dentro da sua formação, da didática, da pedagogia, de como ministrar uma boa aula, como usar os recursos pedagógicos e didáticos, mas o ambiente da sala de aula muitas vezes traz questões sociais, culturais, disciplinares, que esse professor não tem o conhecimento, não tem dentro da sua formação esse apoio para poder lidar com essas situações. E é justamente isso que a gente percebe. Ele fica refém de uma família negligente, de uma família muitas vezes que nem se percebe negligente, porque hoje a gente observa, verifica que as funções parentais estão cada vez menos claras para a execução de proteção, disciplina, orientação, todas as funções parentais. E esse professor fica ali refém de uma situação, muitas vezes, que vai contra a sua integridade física, emocional. Nós temos muitos professores que estão afastados por depressão, crise de pânico, ansiedade, e porque fica refém justamente da falta de conhecimento, de como encaminhar, como observar, verificar de forma correta, encaminhar os casos e ter uma resolutividade. Depois eu quero que o senhor fale para nós desse núcleo de segurança escolar, com todo um apoio, não só pedagógico, mas também jurídico, psicológico, que pode fortalecer o corpo docente da escola. Até mesmo a família também, que nós vivemos situações do contrário também, né? De professores que às vezes usurpam do seu dever de ensino, da sua autoridade em sala de aula para passar outro tipo de conteúdos. Que a minoria a gente sabe, mas acontece. Gostaria que o senhor pudesse nos falar sobre isso. O desafio é exatamente, então, entendermos que existem leis que estabelecem direitos e deveres. Só que na formação do professor brasileiro,
é colocado assim, não, faça como você achar melhor. Ou seja, tem professor que xinga aluno, porque na cabeça do professor, palavrão é algo que não faz nenhum problema. Ele não conhece a lei, né? Você sabe que o artigo 140 do Código Penal, ele prevê o crime de injúria. O que é injúria, gente? É xingar. O xingamento é injúria. Você xingar alguém constitui um crime contra a honra. Imagine você sendo xingado. Perceba, é agressivo, atinge o seu sentimento próprio. Então, como o professor não sabe nada sobre isso, ele acha que é uma coisa que cada um faz como quer. E aí vem uma grande confusão, né? Entra um professor que permite tudo. Aí depois entra o outro que não permite nada. Perceba, os alunos vão ficar muito confusos, as famílias também. Afinal, eu posso fazer ou não determinada atitude com os alunos? E aí vem as leis. As leis estabelecem limites, né, gente? É como um campo de futebol. A educação, ela está como se fosse um jogo, né? Então tem as regras, tem a linha do campo, tem a bola. Então a educação não tem regras. Cada um faz como achar melhor. É claro que isso não vai funcionar, gente. Até o crime é organizado, pessoal. Até o crime é organizado. Por quê? Porque tem regras. Se você faltar dentro da organização criminosa, se você violar as leis, você está fora ou morto, né? Eu estou dando um exemplo bem forte para deixar claro que só na escola que não tem regras. E nós temos que fazer isso. Me refiro aqui não a todas as escolas, mas é padrão brasileiro. Então, nós temos que estabelecer primeiro a segurança jurídica do professor. Agora, o professor que não conhece as leis nunca terá segurança. Porque imagine alguém que, ainda que com boa vontade, pratique o mal. Vou dar esse exemplo para vocês. Então, veja o professor que grita severamente com os alunos em público. Imagina você, grito severo, continuado, isso é assédio moral. Isso é abuso moral, dependendo da situação. Por quê? Porque você não pode... Veja, eu estou me referindo a uma correção verbal severa. Isso tem que ser feito em particular. Por quê? Porque se você corrigir severamente um aluno em público, é humilhação. Artigo 232, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estou dando exemplos práticos, porque o professor pode exigir severamente seu aluno, mas tem que fazê-lo no momento e da forma apropriada. Hoje, se você for qualquer escola brasileira, você vai encontrar professores que gritam de forma abusiva com seus alunos. Eu estou dando um exemplo que muitas vezes a maioria desses professores não conhecem as leis que dizem que não é permitido gritar abusivamente com os alunos. Repito, não é que ele não possa gritar. O grito tem o seu local pedagógico e a lei, inclusive, autoriza, mas não todo o tempo, a toda hora. Então, essas noções bem básicas, né? Eu não estou falando nada complexo, não. É para que a gente tenha noção da importância do primeiro agente de segurança do professor é ele mesmo. O professor, conhecendo as leis, ele vai ter segurança e, o importante, ele vai agir de forma justa e mais eficaz. Esse é o primeiro passo. Com esse conhecimento do professor, aí nós vamos alcançar famílias e alunos. Porque não se trata aqui de aula formal, de direito, de leis, não. Se trata de acordo com o caminhar na escola, de acordo com o caminhar com alunos e professores, natural surgirem conflitos, é natural haver situações em que haja divergências. Aí entra a lei como um fator pedagógico. O professor falar sobre o palavrão, o professor explicar sobre o respeito ao próximo, o bullying. Não adianta a gente pegar um ambiente que é extremamente competitivo, extremamente duro com aqueles que não são os melhores e querer falar de bullying, porque nós mesmos, com ambientes muito competitivos, levamos os alunos à prática do bullying. Então, a segurança na escola passa por essa restauração no conhecimento dos professores e gestores sobre as leis que regem o seu trabalho. Então, esse núcleo de segurança que eu proponho, desculpe, é exatamente nós termos em cada sistema municipal de educação
um setor em que professores treinados, eles são professores treinados nas leis. Essa é a revolução. Por quê? Hoje, ou o promotor, ou o delegado, ou o juiz conhece as leis. O professor não conhece as leis. O que eu estou querendo agora é que um núcleo em cada secretaria municipal, vamos pensar assim, né? Cada secretaria municipal vai formar um núcleo de segurança nas escolas. Esse núcleo pode ser formado, às vezes é um só membro, um professor só. Às vezes você pode fazer um grupo, 3, 5. O fato, dependendo do tamanho da cidade, né, gente? Ribeirão Preto, eu acho que merece no mínimo 3 profissionais. Então, esses profissionais, eles já são professores ou diretores de escola. São formados agora com as leis que regem as situações mais frequentes na escola. Questão da droga, questão da disciplina, questão do bullying, questão do abuso. Então, agora esses 3 professores ficaram especialistas nas leis que são importantes para a escola. Agora, toda escola, quando precisar de um caso real, quando for necessário encaminhar um caso difícil, encaminhar um caso perigoso, ela não vai ficar agora sem saber o que fazer. Ela vai ligar para esse núcleo. Esse núcleo, gente, é que vai dar o encaminhamento, porque são professores, lembra? Professores que conhecem as leis, que estão recebendo a ligação de um diretor que está com problema. Perceba, são iguais. É um professor ouvindo um professor. Só que os membros do núcleo de segurança, eles sabem o que fazer. Então, o que é importante vai ser rapidamente encaminhado. Aquilo que não é importante, gente, vai ficar para depois. Ou seja, o que é urgente, o que é emergencial e importante, não ficará para depois. Essa é o resultado imediato. Portanto, uma ação muito simples e que podemos implantar em qualquer cidade brasileira. E é importante, doutor Guilherme, que o senhor fala algo, a graduação dos problemas. Porque às vezes, eu já fui conselheira tutelar, aí eu vejo um calhamaço de denúncias que chegam das escolas, de questões que poderiam ser resolvidas no âmbito da escola. Se tivesse alguém com um olhar mais treinado e uma escuta mais treinada para orientar aquele diretor, aquele professor. Agora, os casos mais graves, às vezes não chegam porque a escola tem muitas vezes medo, porque está perto do agressor, no caso de uma violência sexual, no caso do tráfico de drogas, de alunos que fazem uso de drogas ou vendem droga dentro da própria sala de aula. Esses casos são graves e muitas vezes não chegam por conta dessa proximidade que a escola tem. Eu queria que o senhor contasse, né, dentro do nosso tempo aqui, a experiência que o senhor teve com aquela escola que havia um problema de uso abusivo de bebida, né? A minha mãe contou de uma escola que ela deu aula aqui em Ribeirão Preto, em que as crianças entravam alcoolizadas e abusavam das pequenas, né? E, então a gente também vive essa situação. E eu me lembro da sua proposta, que foi muito eficiente. Queria que pudesse compartilhar, ou fique à vontade. Para mim, me impactou bastante. O senhor fica à vontade para falar sobre essa graduação dos problemas e como uma intervenção eficiente, ela vai ser, de fato, resolutiva e não vai precisar de processo e tudo mais, né? Excelente, Gláucia. Vou mencionar. Era uma escola aqui em Brasília, mas que atendia a moradores. Na época, essa região era o pior IDH, gente, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Na época, era o pior lugar para se viver no Brasil. Era uma favela, hoje já não é mais, é ainda muito precário, mas melhorou muito. E essa escola pública atendia as famílias, as crianças e adolescentes desse local que você pensa num lugar pobre, era lá. Esse é o pior lugar do Brasil, inclusive. E a diretora de escola, após uma palestra minha, um treinamento que eu dei para os gestores, ela veio me procurar, porque ela queria mudar a vida daquelas crianças. E então eu perguntei a ela qual seria o principal problema que ela enfrentava.
E ela, depois de uma conversa, claro, ela revelou e ela incomodava muito a ela o fato de que os alunos consumiam muito bebida alcoólica, olha, e fumavam. Eu estou falando alunos de 8 a 12 anos, tá, gente? Crianças já consumindo esses produtos, substâncias impróprias pela lei, né? Então, com foco, veja, o foco é fundamental. Não vai dar para resolver todos os problemas. Nós temos que eleger os que é prioridade. Então, aqui fica uma orientação muito importante. Eleger o que é prioridade. Então, ela tinha uma prioridade, que era esse consumo de substâncias impróprias por seus alunos. Então, nós fizemos um trabalho, foi um projeto. Esse projeto previa, primeiro, cuidar de quem cuida. É a regra de toda ação que quer proteger crianças, antes de cuidar da criança, cuida de quem cuida dela. Ou seja, se nós queremos proteger as crianças do consumo impróprio dessas substâncias, o primeiro passo era conscientizar professores e servidores da escola sobre esse tema. Percebem? Então, vocês acreditam que nessa escola tinha professor que fumava em sala de aula? Olha o estímulo aos seus alunos. O professor fumar é um estímulo extraordinário. Assim como um pai e uma mãe que fuma, estimula o filho ao consumo do cigarro. Então, veja, nós conscientizamos os professores. Tinha um professor que tinha problema de alcoolismo. Ele ia dar aula embriagado de manhã, gente. Era um caso... Esse professor não pode dar aula. Não pode dar aula. Né? Então, esses casos todos foram sendo resolvidos à medida que os professores e servidores tomaram consciência de que eles tinham que ser exemplo. Olha, o foco é específico, o consumo dessas substâncias impróprias pelos alunos. Então, os professores e servidores, primeiro, tinham que ter noção das leis e que eles não podem consumir essas substâncias na escola, nem podem ir sobre o efeito de bebida da aula. Eu estou dando 2 casos bem práticos. E foi um sucesso. É o que demorou mais, foram professores e servidores. Demorou quase 3 meses para gerar essa consciência no corpo da escola. Depois que trabalhamos os professores sobre o tema, a escola, então, trabalhou as famílias, gente. Cuidar de quem cuida primeiro. Então, as famílias foram trabalhadas, e vocês imaginam, né? Num lugar tão difícil, é muito frequente a drogadição, o alcoolismo. O que a gestora nos informou, eu elaborei o projeto para ela, mas ela que implantou, gente. Ela implantou e ela disse que o mais difícil foram professores e servidores. Conscientizou, criou uma unidade em professores e servidores, trabalhar a família, aquilo foi muito mais fácil. Até mesmo famílias, a expressão é essa, né? Famílias em que o pai era um traficante. Ele apoiou o projeto. É engraçado isso, né? Quando é com o filho, quer proteger. É isso aí. E, finalmente, ela estabeleceu, isso foi no primeiro semestre do ano, salvo engano, isso foi em 99, tá? 1999, há 20 anos atrás. Então, depois que trabalhou família, trabalhou professor e servidor, gente, no segundo semestre, ela fez esse trabalho de conscientização no primeiro semestre, e a partir do primeiro semestre, tanto os professores, quanto as famílias, quanto os alunos foram bem informados. Se alguém fosse pego com cigarro ou com bebida alcoólica na escola, seria apreendido. É isso mesmo. E havia até o que ela está dizendo? Vai ser apreendido o cigarro, vai ser tomado o cigarro do aluno, vai ser apreendida a bebida que ele estiver consumindo e vai ser feita uma autuação, é isso mesmo. Então aquilo foi cumprido à risca. Veja, o resultado ela veio me contar depois, que ela estava assim, maravilhada, porque não havia mais consumo de bebida ou de cigarro no ambiente escolar. Gente, é um primeiro passo. Imagina, eu repito, era uma escola que atendia uma comunidade em situação muito precária. Então, esse primeiro passo de restaurar o ambiente da escola, resolveu o problema? Não. Os meninos podiam estar consumindo na rua, em casa, mas na escola não mais. Mas também receberam uma informação importante. Isso não faz bem. Isso é ruim. Então, houve um lado educativo. Então, esse passo a passo é que nós temos que implantar.
porque não adianta pensar que resolvemos o problema. A cada ano ele vai nascer de novo. Então é preciso ter uma ação de projetos, uma ação eficaz, uma ação que gere consciência. Primeiro, conhecer. Segundo, refletir. E terceiro, agir. Então, eu creio que as escolas podem ter uma eficácia extraordinária. A questão da droga, a questão do abuso, da sexualidade. Nós podemos fazer nas escolas um trabalho sobre a sexualidade, mas com base nas leis, e não com base na mídia, né, gente? A mídia desrespeita a fragilidade das crianças, desrespeita a dignidade das crianças. Então, podemos trabalhar a questão da armas de fogo, podemos trabalhar a questão do bullying num contexto real. O primeiro a ser trabalhado sobre bullying, gente, é o professor. A gente pensa que é o aluno, mas é o professor, o servidor. Tem muito servidor e professor que faz piada com o aluno, humilha o aluno, os outros começam a fazer bullying. Mas é enorme a quantidade de casos assim. Então, primeiro, quem cuida tem que ser conscientizado, para que aquela orientação que você vai dar às crianças, aos alunos, já tenha recepção junto a quem cuida dele, família e professores. Verdade, porque se a gente conscientiza as crianças, né? Mas ela olha para o adulto e não vê ressonância naquilo que nós estamos falando, não tem sentido nenhum, né? E eu fico olhando que há um despertamento quando acontecem tragédias. Então, acontece a tragédia em Suzano, todo mundo fica mobilizado, sensibilizado, vários projetos acontecem, ou o governo viabiliza ou sinaliza que vai fazer. Passa-se um tempo, a gente vê que nada foi implantado e tudo continua do mesmo jeito. E eu gostei muito do seu projeto, porque é algo que é consistente, é algo que vai acontecer no âmbito da Secretaria Municipal, esse suporte pedagógico, jurídico e às vezes até emocional que o professor está precisando, lembrando que muitos deles estão fragilizados, né? Sua saúde mental está fragilizada por conta dessa dificuldade que ele tem, né, de exercer autoridade e também de não estar ultrapassando o limite legal, né, muitas vezes por não ter outros instrumentos. E aí eu lembro que o senhor fala muito também da questão do regimento interno. O regimento interno, ele tem que prever essas coisas, né, com relação à sexualidade. Eu tenho muita reclamação de assédio que acontece nas escolas por conta de meninos e meninas. Se a escola tem um disciplinamento claro com relação a carícias, por exemplo, a gente não vai ver situações de beijos eróticos em sala de aula, ou no pátio, ou ali, né, na saída, entrada de crianças. Então, existe uma série de situações que podem ser disciplinadas, colocadas no regimento interno da escola e superadas as questões que foram estabelecidas ali em parceria com a escola, com os pais, os professores, os alunos, depois pode submeter a esse núcleo, né, mais especializado. Então, doutor, nosso tempo já está acabando. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para os professores nesse Dia Nacional dos Profissionais da Educação, como estímulo para eles continuarem, como o senhor disse no começo, melhorar tudo que já vai bem na nossa educação. A minha mensagem final, Glaucia, primeiro agradecer a você, é uma honra estar aqui com você, que você possa continuar aí cuidando das famílias, das escolas, das crianças de Ribeirão Preto. Eu já te disse, Ribeirão Preto é uma capital regional. Eu acho que o prefeito, a secretária de Educação de Ribeirão Preto cuida de muito mais gente do que imagina, e essa consciência traz uma responsabilidade, mas também nos dá assim aquela consciência de que temos uma tarefa um desafio a cumprir, né? Então, sobre os professores, eu creio que é preciso essa reflexão, é preciso um pensamento organizado, direcionado.
E o professor, sim, é o meu alvo principal de atenção, de proteção, deve ser o alvo de atenção, de proteção, mas nós precisamos ter consciência, todos nós erramos. Juízes erram, delegados erram, professores erram. Nós não podemos criar uma atmosfera de que eu nunca erro. Os erros têm que ser corrigidos, pessoal. E até mesmo, vou ser bem dura, há membros, há colegas no nosso trabalho que não merecem o nome de professor. Assim como em qualquer categoria, pessoas que desonram a sua função, policiais que desonram, médicos que desonram, professores também, procuradores. Há pessoas que se valem da função para fazer o mal. Então, é preciso ter essa consciência para não ter muita sensibilidade e reconhecer todos estamos submetidos às leis. E para o professor, eu queria dizer para você que é professor verdadeiro, que realmente se interessa pela educação, que você permaneça firme, que você tenha esperança, não perca a esperança. Agora, não fique olhando para Brasília, não fique olhando assim para muito longe, não. Cuida da sua sala de aula. Gente, é isso. Tenha foco naquilo que está ao alcance das suas mãos. Isso é relevante, porque é ali que você é chamado para fazer a diferença. O professor em sala de aula, para mim, é como se fosse um piloto de um avião. Aliás, eu queria que você ficasse com essa, professores, vocês ficassem com essa metáfora, né? Vocês são pilotos de sala de aula. Portanto, vocês estão conduzindo essas crianças para o futuro. E a influência do piloto é extraordinária. E é você que tem que ter o domínio, o controle, a autoridade daquele tempo. E esse processo não temos saída. Só é possível por meio das leis. As leis são necessárias, mas não são suficientes. Mas sem as leis, é a confusão que estamos vivendo hoje. Mas as leis, portanto, são necessárias, mas não são suficientes. Por quê? Porque agora entra a pedagogia. Então, com base na ordem que as leis estabelecem, agora vem a pedagogia, agora entra o momento apoteótico, vamos dizer assim, do professor brasileiro. É quando ele vai colocar as suas habilidades de conciliação, de levar conteúdos aos alunos, de levar os alunos a uma reflexão, e eu gosto muito dessa palavra, construtivismo, eu gosto dessa palavra, quando está no lugar correto. Então, levar as pessoas à consciência, ao conhecimento, à reflexão, à crítica também, mas num contexto organizado, não na bagunça. Então, você, professor, é esse piloto. Eu queria deixar essa mensagem aqui de reconhecimento da sua autoridade, reconhecimento do seu papel fundamental. A educação não é problema dos professores e alunos. A educação é uma questão da nação brasileira. Então, eu queria deixar um forte abraço a vocês, parabéns pelo dia e que nós possamos ver no Brasil em breve uma educação que vai ser modelo das nações. Obrigada, Dr. Shelmy. Eu gosto muito de ouvi-lo e nesse dia nacional dos profissionais de educação, eu fiz questão de trazê-lo porque o senhor tem brilho nos olhos quando fala dos professores, quando fala da escola, não é uma retórica, mas é a convicção, a fé mesmo de que a escola é fundamental, é um espaço fundamental para a formação da criança e do adolescente. E eu quero deixar, esse grande abraço a todos os professores, a todos aqueles que acreditam que têm nas suas mãos esse papel fundamental de tocar na vida de uma criança. E como o Dr. Guilherme disse, eu tenho os professores que foram fundamentais na minha vida, mas tenho também lembranças em que a minha autoestima foi ferida, a minha autoimagem foi ferida. Então fica essa reflexão, todos nós somos falíveis, mas há o espaço para rever, para mudar, mas eu acredito que a maioria é de pessoas que entram na profissão porque acreditam na pessoa. Então, meu grande abraço, que Deus abençoe, e os nossos desafios de hoje são esses, valorizar a educação e transformar naquilo que precisa ser transformado. Um bom dia, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Dr. Guilherme.